De Lucas, capítulo 24. De Lucas, capítulo 24, a partir do verso 25. Diz a palavra do Senhor. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Pai, essa é a sua palavra, Deus. Palavra da verdade, palavra viva, palavra eficaz, palavra da salvação. O Senhor fala aos nossos corações nessa noite, Deus Santo. Que a sua palavra, ela faça um escrutínio dentro de nós. Que a sua palavra promova a revelação do Senhor para as nossas vidas. E que o seu nome seja exaltado em todo momento. Que o seu nome seja o centro em todo momento. E conforme diz a tua palavra, que não seja acrescentado um tio ou uma vírgula, mas que haja fidelidade à sua palavra nessa noite, Deus Santo. É o que nós oramos nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, os irmãos. Desde a semana passada, quinta-feira passada, a gente vem vindo numa construção de algo. Normalmente se batizam em séries de mensagens, títulos e tal. Só que eu não quis fazer isso, colocar um título específico, série de mensagens sobre tal coisa. Até porque eu não sei até onde que vai. Geralmente série você já planeja para um começo e um final. Eu não sei até onde que vai essa sequência essa construção que nós estamos fazendo. E nós começamos essa construção na semana passada, na quinta-feira passada, quando nós lemos, explicamos, dissertamos sobre a transfiguração, o texto sobre a transfiguração, aquele momento. Onde naquele dia o que o Senhor quis comunicar para nós como igreja era que nós não nos distraíssemos com aquilo que era essencial, que nós focássemos a nossa atenção nas palavras de Jesus, que nós focássemos o nosso olhar em Jesus. Veio o domingo, e domingo nós continuamos essa construção. E no domingo nós falamos o texto de Gálatas, onde Paulo ele fala para a igreja que até que Cristo seja formado em vós. Onde Paulo dá essa palavra para a igreja da Galácia. E também como inspiração e ensinamento para nós. Que a partir do momento que nós ouvimos a palavra do Senhor, que nós obedecemos o chamado do Senhor, que foi esse chamado de envio, nós vamos fazer discípulos de Jesus, não discípulos nossos. E nós não vamos descansar até que Cristo seja formado nessas pessoas, até que Cristo seja formado nessas pessoas que nós estamos discipulando, que nós estamos ensinando, até que nós cheguemos numa constatação de que Cristo foi gerado naquelas vidas e que agora nós não necessitamos mais da atenção do como cuidar de uma criança. Mas agora o cuidado passa a ser no sustento de uma oração, ou no sustento de uma caminhada, ou no auxílio de uma caminhada.
E hoje o que o Senhor ele quer construir e comunicar para conosco, depois de ter falado esses assuntos nos 2 últimos cultos, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite é um alinhamento. Alinhamento acerca daquilo que nós cremos. Alinhamento acerca daquilo que as Escrituras dizem. Alinhamento acerca daquilo que de fato é verdade. Não o que nós criamos nas nossas cabeças. Porque muito crente e muitas pessoas que abandonaram o Evangelho têm em comum é que eles creram não no Jesus das Escrituras. Eles creram não no Evangelho que está aqui colocado para nós. Eles creram em um espantalho. Um espantalho que não é de fato quem é o Senhor. Um espantalho que não é de fato o que é o Evangelho. Um espantalho que não é de fato o que é carregar a cruz de Cristo. O que é ser um cristão. E por conta de crer no espantalho e não na verdade, muitos se desviaram. Outros estão a ponto de sair. E existem aqueles que estão perdendo tempo. Porque não creram no Cristo de verdade. Não creram no Evangelho de verdade. O que Jesus fala aqui para os discípulos no caminho de Emaús é uma exortação, porque eles creram no Jesus da cabeça deles. Contextualizando o que aconteceu aqui, Jesus morreu. E aí, quando Jesus morreu, muitas pessoas viram Jesus como mais um dos que se diziam o Messias. Muitas pessoas não creram em Jesus, porque Jesus não foi o primeiro que proclamou para si o título de Messias. Outros antes de Jesus surgiram. E o que aconteceu com esses outros? Morreram. Viram que eram falsos. E as pessoas foram se frustrando. É por isso que o judeu ele não crê em Jesus até hoje. Porque por conta desses outros Messias que eram falsos, eles passaram a acreditar que de fato o Messias verdadeiro, ele viria de uma linhagem real e libertaria o povo judeu, literalmente, não espiritualmente. Eles creem no Messias que virá para reinar. Mas nós já cremos nesse mesmo Messias, que ele virá para reinar. Mas primeiro ele veio como servo. Primeiro ele veio para executar o serviço, o trabalho da salvação. A libertação que o judeu aguarda, ela já foi feita, que foi feita uma libertação espiritual. Uma libertação da lei, uma libertação do pecado, uma libertação da enfermidade. Agora nós somos livres em Cristo. E nós aguardamos a volta desse Messias que virá com poder e grande glória e virá para reinar. Mas as Escrituras diziam acerca do Messias que ele viria nessa condição de alguém que não seria reconhecido pelos seus. Ele viria nessa condição onde as pessoas o olhariam como um igual, onde nem mesmo dentro da casa dele ele seria reconhecido. A palavra diz que os irmãos de Jesus não creram em Jesus. Eles foram crer em Jesus como Messias só depois da ressurreição. E aí estão aqueles discípulos, vendo aquele que eles depositaram a sua confiança, a sua esperança, morto, crucificado lá no madeiro. Depois morto, tirado lá, colocado numa tumba. E quando se fechou aquela tumba, a esperança foi embora. Os sonhos foram embora. E eles resolveram voltar para onde eles tinham saído, para o caminho que eles tinham saído. Muitas das vezes, quando nós vemos a circunstância ao nosso redor,
Como foi Jesus sendo sepultado e aquela pedra trancando ali, selando o túmulo. Muitas das vezes nós vemos os nossos projetos, os nossos sonhos, as palavras que foram liberadas dessa forma, e vendo que não está acontecendo e está sendo sepultado. Mas nós nos esquecemos que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Amém, Jesus. Aquele que liberou a palavra, ele não liberou a palavra para fazer você ficar animado por um momento. Aquilo que Deus faz não é momentâneo. Tudo que Deus faz é para a eternidade. E aqueles discípulos não compreenderam as palavras de fato. Eles começaram a crer no Messias segundo a sua fantasia. Começaram a crer no Jesus de acordo com seus próprios interesses. Quiseram moldar Jesus de acordo com aquilo que eles pensavam, de acordo com as suas próprias necessidades. Mas Jesus, ele não veio se adaptar às suas necessidades. Jesus veio para te libertar. Jesus veio para fazer com que você saia do seu local de conforto. Jesus veio para moldar o seu caráter, a sua imagem e semelhança. Não é o evangelho água com açúcar que se prega por aí. Não é o evangelho mais ou menos que muitas pessoas vivem por aí. Não é o evangelho autoproclamado, inclusivo, que muitos pregam por aí. Um evangelho distorcido, o espantalho. E quando esses discípulos estavam indo para Emaús, Jesus aparece. E eles estavam ali tão para baixo, tão desiludidos, que eles não reconheceram o Mestre. É o que acontece conosco quando nós tiramos o nosso olhar de Jesus. Nós não nos atentamos para os sinais que Ele se apresenta para nós, para fazermos voltar para o caminho correto. O Senhor Jesus, Ele tem diversas maneiras de falar conosco. Ele fala conosco através de louvor. Ele fala conosco através da palavra, principalmente através da palavra. Ele fala conosco através da nuvem que aparece no céu. Ele fala conosco através de um sonho. Ele usa um irmão, as irmãs do corte, uma criança. Sei lá, ele faz de diversas maneiras. Mas quando nós tiramos o nosso olhar do Senhor, nós não identificamos quando Deus está falando. Deus está gritando, Deus está esperneando. A palavra diz lá em Provérbios que a sabedoria ela grita nas ruas. O que Salomão está querendo dizer com a sabedoria está gritando nas ruas? Ele está dizendo, olha, os proclamadores da verdade estão gritando nas ruas. Aqueles que foram usados para te alertar, para te trazer para o caminho, estão gritando nas ruas, nas praças. Nós não estamos dando ouvido. Por que nós estamos dando ouvido? Porque nós queremos um Jesus fofinho. Queremos um Jesus que fique dentro da nossa caixinha. Queremos um Jesus que atenda os nossos caprichos. Queremos um Jesus onde eu ouvi uma vez uma pregação de um certo bispo aí, não vou dizer o nome aí para preservar o Edir Macedo, onde ele pregava e falava, não, porque se você fizer isso, e isso, e isso, o Senhor ele é obrigado a te abençoar. Quem é Deus na história? Que Deus é esse que ele é obrigado a fazer alguma coisa? Que Deus é esse que é obrigado a fazer algo com o seu servo? Deus não é obrigado a nada. Deus ele é fiel aos princípios que ele estabeleceu. Se ele diz, faça isso, que eu vou fazer isso. Se você fizer, ele vai fazer, porque ele é fiel. Não porque ele é obrigado. Não porque você pega uma espada e coloca no pescoço de Deus e fala, faça porque você é obrigado.
E nós queremos um Jesus dessa maneira, que atenda aos nossos caprichos. Mas o que Jesus quer de nós é que nós sejamos obedientes. O mesmo Jesus fala que nós seremos amigos dele se fizermos o que ele manda. Ele coloca a ordem na história. O Senhor sou eu. Quem governa sou eu. Estou chamando vocês de amigos porque eu quero proximidade, eu quero comunhão, eu quero você em mim. Mas não confunda, porque eu continuo sendo o Senhor. Eu continuo sendo aquele que manda. Eu continuo sendo aquele que tem a última palavra. E aí os discípulos estão nesse caminho e não conhecem Jesus. E Jesus chega lá, e aí, o que está rolando? Vocês estão meio tristes, cabisbaixos, o que está acontecendo? Os caras falam, onde você vê, meu irmão? Que mundo você vive? Você não está sabendo o que está acontecendo aí? As últimas notícias? E Jesus fala, o que está acontecendo? Ele explica, Jesus, a gente confiou nele. Ele parecia que era de fato o Messias. Ele era poderoso em palavras. Ele fazia os sinais. Ele fazia os milagres. Dessa vez a gente achou que ia, mas não foi. A gente viu ele lá na cruz, morto. Aí Jesus ele entra. Jesus vai e exorta os discípulos da mesma maneira que Jesus ele, de vez em quando ele vem e nos exorta. Jesus vem de vez em quando e nos dá um chacoalhão. Jesus vai e diz para eles, olha, como vocês são insensatos, como vocês são tolos, como vocês não prestam atenção, como vocês estão aí, ó, voando, estão só de corpo presente, a cabeça está lá em Nárnia. Como vocês demoram para entender, vocês demoram para crer naquilo que os profetas disseram. Como você demora para crer naquilo que tem sido proclamado? Como você demora para crer naquilo que tem sido pregado? Como você demora para enxergar o que de fato é a verdade? Não as ilusões que estão sendo vendidas. Nós não vendemos ilusões. Pelo menos aqui não. Em outros lugares eu não boto no fogo. Aqui nós não vendemos ilusões. Aqui é como se diz, o preto no branco. Aqui não tem letra miúda para te enganar. No momento que você aceitou Jesus, você quis se tornar membro dessa igreja, não tinha uma letra miúda lá, nossa, não sabia disso aqui, você veio sabendo. Foi falado tudo que aconteceria, foi falado acerca de como é o evangelho de fato. E Jesus ele chama os discípulos, ele chama a sua igreja para de novo voltar-se ao evangelho da verdade. Vocês são insensatos, vocês são tolos, vocês demoram para quê? Verso 26. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Jesus ele evoca para aquilo que os profetas disseram. Ele evoca para aquilo que a palavra diz. Ele evoca para aquilo que as profecias diziam. E todas as profecias diziam que o Cristo ele padeceria primeiro, para depois voltar para a glória junto ao Pai. E esses mesmos profetas, e o próprio Jesus afirmou que quando ele voltasse para a glória junto ao Pai, ele permaneceria lá. E depois de um tempo determinado, os justos, aqueles que se tornaram filhos, aqueles que aceitaram o sacrifício, eles iriam ao encontro do Senhor nos ares, o que nós conhecemos como arrebatamento. E depois ele viria para essa terra juntamente com os anjos, juntamente com essa igreja triunfante, para de vez derrotar Satanás e os seus anjos e reinar com poder e grande glória. Esse é o nosso desejo, é isso que nós esperamos. Quando que isso vai acontecer, eu não sei. Pode ser daqui a 30 segundos. Pode ser daqui a 1 hora.
Pode ser daqui a 10 anos. Não sabemos. Mas o que mantém o nosso coração é essa chama, essa esperança viva. É que esse Deus que fez a promessa, Ele nunca falou em cumprir uma promessa. Tudo aquilo que Deus falou que ia fazer, Ele fez. Deus, Ele nunca falou. E é isso que nos mantém, que mantém a nossa esperança acesa, a nossa esperança viva. Esse Deus que não falou no passado, Ele tem toda a credibilidade de não falhar no futuro. E Jesus, Ele continua dizendo lá, o verso 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Ali Jesus, Ele fez um resumo do que é a obra redentora do Senhor. Jesus, Ele fez ali um resumo, desde de Gênesis até Malaquias, que era a Bíblia da época, sobre como o pecado veio ao mundo, como Deus proporcionou ali o caminho de volta. Já em Gênesis, ali falando sobre Jesus, a profecia que Jesus ele viria, e depois em cada livro, cada escritura, cada profeta, cada palavra, tudo apontando para Ele. Tudo voltado para Ele. E o que Jesus nos chama nessa noite, meu irmão, minha irmã, o que Jesus quer comunicar com você nessa noite, o que Jesus quer que você desperte nessa noite, é que você não crie uma falsa ilusão no seu coração. Que você não crie uma expectativa de algo que Ele não falou que ia fazer. Mas que você se mantenha fiel nas promessas que Ele fez e que estão escritas. Eu já dei esse exemplo aqui algumas outras vezes, mas eu não me canso de falar porque é sempre em ordem. O amigo ficou lá encantado com a menina lá da outra igreja e começou a visitar a outra igreja. Com a desculpa de que não tem culto na minha, eu vou lá porque eu quero buscar a Deus todo dia, então eu vou num lugar que tem culto. Tá, a senhora. Mas está de olho na menininha. A menininha tinha acabado de terminar o namoro, toda carente, toda precisando de consolo. E ele foi lá, ofereceu um ombro amigo. Tempos depois, ele anuncia: estamos namorando. Presente de Deus. Foi Deus que nos uniu. Foi Deus que cruzou os nossos caminhos. Deus, Ele liberou a palavra. E Deus isso, Deus aquilo, e foi Deus, tal. 2 semanas depois, a menininha chega para ele e fala: olha, eu ainda gosto do meu ex. Então, tchau, que eu estou voltando para ele. A mim foi no culto. Chegou no culto na igreja, não tinha contado para ninguém que tinha terminado. Na igreja lá, estava lá clamando: Deus, o Senhor prometeu ela para mim, ela é minha. O Senhor liberou a palavra, eu creio. E a irmã vai lá, a irmã que está ministrando, está orando, a irmã vai lá e fala o seguinte: olha, Deus está aqui nessa noite. Ele vai responder a sua oração. O que ele criou a fanfic na cabeça dele? É a resposta de Deus. Amanhã Deus estará restituindo a varoa da minha vida. Deus vai fazer com que se caiam as escamas dos olhos dela. E ela vai ver que de fato ela não ama o ex, ela me ama. Foi Deus que falou. Chega no outro dia, e lá aguardando a ligação da vaza, não houve.
No outro dia, ele aguardando a ligação da vaza, não houve. No outro dia, aguardando a ligação da vaza, não houve. No outro dia, ele está no trabalho, o que passa na rua? A vaza. E ele pensa, é agora, está vindo aqui, ó. Suplicar para voltar. Os humilhados sendo exaltados. Mas não foi dessa vez. E quando ele esfregou os olhos direitos para enxergar, ela não estava sozinha. Ela estava com o ex, que agora era atual de novo. E ali teve a frustração. Frustração não porque ele percebeu que ele foi um bobo, um besta, mas ele colocou a culpa em Deus. Deus, o Senhor prometeu, olha o que o Senhor fez comigo. O Senhor mentiu para mim. A partir de agora, diabo, você me escuta, diabo, Satanás, você me escuta? O meu Deus fez isso comigo. Se o meu Deus foi capaz de fazer isso comigo, eu não quero mais esse Deus. Diabo, a partir de agora, faça o que quiser na minha vida. A sorte dele é que Deus, ele é misericordioso. Que naquele dia ele começou a ficar doente. Ah, não, é só uma gripe. E depois febre. Não, tranquilo. E uns 3, 4 dias o bicho estava... Não saía de casa, não saía do quarto escuro. Estava lá, emagreceu, estava lá magrelo, igual um aidético, babando sangue, desesperado, porque ele criou uma fanfic. Não foi Deus, não foi Jesus. A crença dele estava errada, a crença dele estava distorcida. Não basta você crer, você tem que crer da maneira certa. Você pegar qualquer pessoa que vai passar aqui e chega, você acredita em Deus, vai falar, acredito. Você faz oração em casa, hein? Boa parte vai falar que ora. Mas essas pessoas têm aliança com o Senhor? Não, porque não crê do jeito certo. O próprio Jesus fala, você fala que crê, beleza. Mas crê, os demônios também creem. O que Jesus nos chama nessa noite, meu irmão, minha irmã, é para você não sair correndo aí, acreditando em qualquer promessa vazia que faça para você. Mas que você, tudo que seja dito, tudo que seja declarado, que passe pelo crivo da palavra. Amém. Não é sair falando amém para tudo. Não é chegar alguém aqui com toda a eloquência, com toda a força, a pompa, lá e começa a falar um monte de groselha, e chega lá. Como diz a palavra, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, se aleluia. Como diz a palavra, está lá escrito lá, não lembro aonde, mas está lá que eu já li. Esforça-te que eu te ajudarei. Não. Eu vou parar por aqui, que se deixar eu vou falando mais. Aí, complicado. Mas fique pelo crivo das Escrituras. Não creia num Jesus fantasioso. Não creia num Jesus que faz promessas por aí, promessas contrárias ao que ele mesmo estabeleceu. Creia no Evangelho de fato. Creia no Cristo, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pegue a sua frustração e
joga essa sua frustração para fora, porque a sua frustração não está no Senhor. A sua frustração não é com Deus. O seu problema não é com Deus. O responsável pela sua situação não é Deus. Deus não frustra ninguém. Deus não desilude ninguém. Existe uma geração de crentes desiludidos por aí, de ex-crentes desiludidos por aí, falando que foi Deus, foi o Espírito Santo, mas Deus não deixa ninguém desiludido. Você fica desiludido por conta da expectativa que você colocou em algo que não é Ele. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Passe pelo caminho da cruz. Se quebrante no caminho da cruz. Volte a sua atenção para o verbo vivo, o verbo encarnado, a palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Ele é o Senhor. Ele é a própria palavra. Conserte a sua teologia. Aí você fala, teologia, eu nem sou teólogo. Quem fez faculdade de teologia foi você, era pastora. A teologia, não estou falando da faculdade. Teologia é o estudo sobre Deus, aquilo que nós compreendemos acerca de Deus. Conserte aquilo que você estuda, entende e compreende acerca de Deus. E quando de fato os seus olhos se despertarem para isso, se atentarem para isso, você vai ver que você perdeu muito tempo. Você vai ver que você se frustrou à toa. Só que, como eu falei, Deus, Ele foi misericordioso com o meu amigo. Deus, Ele também é misericordioso para com a sua vida. Assim como Deus deu uma nova chance para aquele meu amigo, Deus, Ele nos dá também uma nova chance. Aqui esse episódio dos discípulos no caminho de Emaús é Jesus dando uma oportunidade para esses discípulos pararem o que eles estavam fazendo, pararem a besteira que eles iam fazer, consertarem o erro que estava na cabeça deles e voltarem e retornarem para o caminho de Cristo. O que o Senhor Jesus tem para comunicar a nós nessa noite é para que você pare o caminho que você está caminhando. Você ouça a voz, se atente para as palavras do Senhor e volte para o caminho onde você caminhava. Esses pensamentos aí que perduram na sua mente, de que talvez, quem sabe, você esteja perdendo tempo, ou que talvez, quem sabe, eu fiz uma escolha errada. Não, meu irmão. Isso é o diabo falando na sua orelha. O Senhor nos chamou, o Senhor nos elegeu. Nós estamos no melhor lugar para se estar. Amém, Jesus. O melhor lugar para se estar é na comunhão com o Senhor. O melhor lugar para se estar é nessa presença que é poderosa, essa presença que é santa. Eu não vou ficar afeitando palavra. Tinha que ser dito, foi dito. Como diz um amigo meu, até aqui o Espírito Santo falou. Se eu continuar, vai ser eu. Se eu falando, eu vou estragar tudo. Eu não quero que você fique com as minhas palavras. Eu quero que você fique com aquilo que Deus ministrou no seu coração. Eu não quero que você olhe para mim. Eu quero que você, ao olhar para mim, você veja aquele que de fato você deve seguir. Eu quero que quando você olhe para mim, você não pense no Deus, você pensa, nossa, esse Jesus que ele fica falando, esse Jesus que ele fala que tem experiência, esse Jesus que ele fala que fez isso, esse Jesus que ele fala que curou, que fez milagre, que ele viu sinais. Eu quero seguir esse cara. Eu quero também ver essas coisas que ele falou que viu, ou outras coisas. Eu
Eu não sou um ser privilegiado. Eu falo que eu sou racional demais. E para quando Deus dá uns negócios desses assim, é porque Ele quer falar mesmo. Que a minha racionalidade meio que impede. Mas um dia eu fiz uma oração para o Senhor. Falei, Deus, ó, eu estou nesse caminho aqui. Eu gosto de estudar, eu sou racional, eu sou pé no chão. Mas que eu nunca me torne um chato. Que eu nunca me torne um insensível. Que eu nunca me torne alguém frio. E quando a racionalidade já estiver grande demais, que o Senhor me ative com uma palavra. Que o Senhor me ative com uma experiência sobrenatural. Que o Senhor me coloque em comunhão, em parceria com alguém que é afogueado. Para eu me lembrar que o Evangelho é a manifestação do poder de Deus. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus. Ele vem com a racionalidade para nós entendermos, nós cremos, nós fundamentarmos aquilo que nós cremos, nós darmos testemunho e sabemos explicar aquilo que nós cremos. Mas a partir do momento que nós temos as bases sólidas, nós também vivemos a manifestação do poder de Deus. Nós também vivemos o sobrenatural do Senhor. Nós também podemos acessar aquilo que é invisível. Nós enchemos o nosso ser, o nosso coração, o nosso interior com uma ousadia que é dada pelo Espírito. E nós começamos a fazer coisas que para o homem carnal isso é loucura, é maluquice. Mas a palavra diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aquele que é carnal não compreende que é espiritual. O Senhor quer te levar a esses lugares mais altos, meu irmão, minha irmã. A partir do momento que você conhecer a Jesus de fato, a partir do momento que você olhar para Ele e ver o que Ele é de fato, as coisas começam a andar. E eu não falo aqui que você vai viver de glória em glória. Aí eu ia começar as promessas vazias. Com Cristo é vencer ou vencer. Agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. Não! O que o Senhor nos promete é uma vitória final. O que o Senhor nos promete é uma chegada segura. O Senhor não nos promete um voo em céu de brigadeiro. O Senhor não nos promete uma viagem num iate, num cruzeiro, com todo luxo, sem problema algum. Nesse voo, os voos terão tribulações e vai ter momentos que vai achar que o avião vai cair. Quando você estiver na embarcação, vão virar tempestades, você vai achar que o barco vai virar. Mas o Senhor prometeu uma chegada segura. Vão vir as ondas, mas o barco não vai afundar. Vai parecer que o avião vai cair, mas ele vai manter o avião em pleno voo. Na caminhada vai parecer que vai faltar o fôlego, mas o Senhor é aquele que te sustenta e te renova o seu fôlego. Quando você olha para o que de fato Ele é, isso reacende suas esperanças. Isso joga fora o desânimo. Isso lança fora o medo. Isso lança fora a vontade de parar. O Senhor te chama nessa noite, meu irmão, minha irmã, para você olhar para que tudo aponta para Ele, para você perceber que tudo aponta para Ele. Quando você perceber que tudo aponta para Ele, você vai ver Ele em tudo.
e vendo Jesus em tudo, não tem como você ir para outro caminho. Não tem como você regredir. Não tem como você não continuar avançando, prosperando. Se coloque de pé nessa hora, irmãos e irmãs. Peço para o Senhor nessa noite Ele calibre, ou melhor, ajuste a sua visão. Peço para Ele ajustar a sua visão para que você consiga olhar e discernir o que é real, não o que se parece, não o que tem jeito, não o que é semelhante, não o que é genérico. O Senhor te chama para experimentá-lo de fato, não uma experiência que é uma experiência sabor Jesus. Por amor a seu povo, por amor a sua igreja, o Senhor nos chama, ou melhor dizendo, o Senhor, Ele muitas das vezes Ele fala palavras que não é exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Mas da mesma forma que você não dá para uma criança, para o seu filho, aquilo que ele quer comer, mas você dá aquilo que ele necessita comer, porque você sabe que a alimentação correta, a alimentação que você dá, é aquilo que vai trazer saúde para ele. As palavras do Senhor para a sua vida nessa noite, para a sua vida nesse tempo, meu irmão, minha irmã, são palavras que vão te trazer saúde. Palavras que vão produzir o seu crescimento. Palavras que vão fazer com que você saia de um ciclo de viver, ficar rodando no mesmo caminho, na mesma rota. Porque a palavra nos diz que Ele vai fazer com que nós andemos em lugares altos. Ele nos faz andar em lugares altos. Mas para começar a andar nesses lugares altos, é necessário corrigir a sua visão, corrigir o seu entendimento. Peça ajuda do Espírito Santo nessa hora, meu irmão, minha irmã. Peça ajuda do amigo Espírito Santo nessa hora, o Consolador. Aquele que foi deixado pelo próprio Senhor para a sua igreja, para que Ele pudesse ser o guia, para que Ele pudesse ser o nosso ensinador, para que Ele pudesse ser aquele que abre os nossos olhos. Peça ao Senhor discernimento nessa hora, peça ao Espírito um discernimento vindo dEle. Meu irmão, se faltam palavras na sua boca, você não sei o que falar. A palavra diz que o Espírito Santo é aquele que coloca as palavras na nossa boca.
Peça a ajuda dele nessa hora para ele colocar as palavras na sua boca, você saber o que dizer, saber o que pedir. Aqui estão aqueles, ó Deus Santo, que a partir desse momento estão condicionados a olhar ao redor e ver o Senhor em tudo. Em tudo nós vemos o seu amor. Em tudo nós contemplamos as suas digitais, as suas mãos. Porque como diz a sua palavra, que o Senhor é a terra e tudo que nela habita. Nós somos seus. Nós somos seus. Essa igreja é sua. Aqueles que são alvos das nossas orações, ó Deus Santo, são seus. A nossa casa é sua. A nossa família é sua. Da mesma maneira, Deus Santo, que as escamas caíram dos nossos olhos, nós oramos e clamamos para que as escamas caiam dos olhos daqueles que ainda estão na escuridão, daqueles que ainda caminham no erro, daqueles que ainda caminham para a perdição. Que o Senhor nos faça como um porto seguro, como um refúgio para esses que estão com a sua crença distorcida. Que o Senhor alinhe a nossa crença, a nossa teologia, de maneira tal que nós sejamos sólidos, fundamentados na sua palavra, firmes na sua verdade.
Que nós não sejamos pessoas, homens e mulheres de ânimo dobre. Que sejamos constantes. E nessa constância, Deus Santo, nós sejamos cooperadores. E o mundo veja Cristo em nós. O seu nome seja exaltado através de nós. O seu nome seja conhecido através de nós. Que cresçamos em tudo. Os seus filhos e filhas tenham a dimensão que não há limites para nós. Que não há limites para aqueles que servem ao Senhor. Queremos ir além, Senhor. Queremos ir além, Senhor. Queremos ir aonde a nossa mente não conseguiu alcançar. Queremos ir até onde o nosso entendimento não conseguiu chegar, conseguiu vislumbrar. Queremos voar nas asas do Espírito, para que possamos ir a esses locais que nós não acessamos, que nós não compreendemos, que nós não pensamos, que nós não planejamos. Que nessa noite o Deus Santo se rompa os limites. Que nessa noite o Deus se rompa, ó Deus, as travas. Que nessa noite o Deus Santo se rompa os conceitos estabelecidos, os preconceitos estabelecidos. Que nessa noite Deus se rompa os sofismas. Que nessa noite se vá, Pai, todo o comichão nos ouvidos, toda a mente cauterizada. Que a sua igreja, Deus Santo, acesse a mente de Cristo, o pensamento de Cristo. Que a sua igreja nessa noite pense nas coisas que são do alto. Aleluia. Espírito Santo de Deus, som dos corações. Espírito Santo de Deus, som do Espírito Santo de Deus, som do Espírito Santo de Deus. Haja a vida de Deus. Haja a vida de Deus. Vida de Deus. Nós proclamamos a vida de Deus. Soe vida de Deus. Eterno
Que repouse sobre a sua igreja, Deus Santo, o consolo do seu Espírito. Que repouse sobre a sua igreja, Deus Santo, a vida do seu Espírito. Abre os olhos do nosso coração, Senhor. Abre os olhos do nosso coração. O seu povo sai daqui nesta noite, Deus, satisfeito no Senhor. O seu povo sai daqui nesta noite desejoso do Senhor. O seu povo sai daqui nesta noite, Deus Santo, poderoso do seu Espírito. Que a sua mão esteja sobre nós, ó Deus Santo, derramando as bênçãos celestiais, derramando toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que o Senhor nos envie, Pai. Que o Senhor nos envie para esse campo missionário que aí está. Nós aceitamos o seu chamado. Nós aceitamos o seu chamado. O Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. O Senhor te guarde. Como diz a palavra, que o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Vai na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai com o seu coração aquecido do Senhor. Em nome de Jesus. E até domingo, para a glória de Deus.